Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos com o novo Mercedes GLE 53 AMG ou AMG GLE 53. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, pessoal, e bora conferir um dos maiores SUVs de 7 lugares que a Mercedes tem à venda no nosso mercado, pessoal. Lembrando que eu tô falando que é um dos maiores porque ainda existe o GLS, né, que aí sim é um imenso SUV de 7 lugares. Esse daqui é um SUV intermediário grande de 7 ocupantes, mas que tem muito espaço e eu vou mostrar para vocês. Então eu já convido vocês a deixarem um like e já comentem. Vale 850 mil este SUV 6 cilindros de 457 cavalos? Já comenta, quero saber de vocês aí o que vocês acham. Então bora lá, pessoal. Essa daqui é uma versão AMG, né? Customizada AMG, na verdade, né? Eu não considero os 53, os 35, né, a AMG. Eu só considero de fato os motores AMG quando é assinado por um engenheiro, coisa que este modelo aqui não é no caso. Mas vamos lá, vamos mostrar tudo que a Mercedes e a divisão AMG construíram para fazer este GLE 53 aqui. Então vamos lá, mostrando aqui, nós temos o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de colisão, fica tudo posicionado neste símbolo da Mercedes, que tem o nome de Distronic, né, e todo esse sistema de colisão, né, enfim, de segurança ativa da Mercedes. Na parte inferior, uma câmera frontal aqui fazendo um conjunto 360 graus, grade no estilo pan-americano, né, essas barras aí verticais, né, mostrando para vocês bastante a entrada de ar do carro, né, o intercooler ali e tudo mais. Então é bem interessante, né, o conceito aqui. E na parte inferior mais uma grade com detalhes do sensor de estacionamento dianteiro. Esse modelo vem equipado com o pacote Night, então a gente tem alguns detalhes escurecidos, né, como essa na região, essa outra aqui também, ali naquele bigodinho também é escurecido. E ele vem com um conjunto óptico adaptativo 100% em LED. Então mostrando aí para vocês, né, luz de seta em LED, daqui a pouco ele também fica aceso, né, de DRL, eu já vou mostrar. Mas é um canhão de LED completamente inteligente, eu acho muito interessante o conjunto óptico do Mercedes GLE. Então ficando bem de frente, ó. Tem uma cara bem invocadona, né? Um carro que fica te encarando o tempo inteiro. Então chama atenção aqui o Mercedes GLE. Bom, na parte lateral, aqui nós temos os pneus dianteiros 275 de perfil 45 e aro 21, com suspensão pneumática, freios a disco perfurados e ventilados com as pinças ali AMG. Então, conjunto aí para vocês conhecerem, suspensão pneumática da Mercedes muito gostosa no dia a dia, com a nomenclatura ali, ó, Turbo Formatic Plus. Né? Então ele tem aí um sistema de tração integral muito mais inteligente comparado ao Formatic normal, porque esse AMG aqui vai um pouquinho além. Bom, por conta da versão AMG, a gente tem os para-choques um pouco mais largos com esse detalhe aqui e o aplique no paralama, né? Justamente por conta da largura lateral. Se vocês notarem a parte traseira, né, a gente percebe muito mais isso. Um estribo aqui na parte inferior, ele vem com um pacote Night, então tem este detalhe aqui escurecido no retrovisor, molduras dos vidros também, assim como o rack de teto. E é um carro alto, 1,87 m de altura, é alto pra caramba esse modelo. Então notem, né, esse rackzinho aí na parte superior. Só que, né, é o detalhe cromado que a Mercedes ainda sempre deixa. Bom, colocando aqui o dedo na maçaneta, nós temos o trancamento com rebatimento automático do retrovisor. E colocando a mão na maçaneta dessa forma, a gente abre. Detalhe do sensor de ponto cego com o sistema anti-ofuscante também posicionado aqui, né, nos retrovisores. Bom, ficando de perfil, eu quero mostrar para vocês o tamanho deste SUV. Então notem, né, carro de 7 lugares bem altão, ele é o sucessor da antiga ML, né, para vocês terem uma ideia. Então aí freio a disco nas 4 rodas, com as rodas AMG, nesse estilo cinza, né, com um diamantado fosco também, então faz um visual bastante bonito. E na parte traseira nós temos pneus 315 de perfil 40 e aro 21, tá? Só para vocês conhecerem aí um pouquinho mais sobre o GLE 53 AMG, né? Eu sempre vou acabar chamando nessa nomenclatura, apesar da Mercedes agora batizar, né, os seus modelos AMG, né, com o AMG na frente. Bom, vou mostrar aqui para vocês agora o conjunto óptico. Vou mostrar para vocês também a motorização, que vale super a pena. E já quero saber de vocês aí, um carro de 457 cavalos desse tamanho, vale a pena? Quero saber de vocês aí, o que vocês acham, né, por se tratar de um esportivo. Bom, aqui nós temos um 6 cilindros em linha, pessoal. Coisa rara na Mercedes, né? Um conjunto 6 cilindros em linha com sistema 48 volts, então todo 53 usa esse conjunto aqui, com cerca aí de 457 cavalos de potência, praticamente 70 kg de torque máximo, né? Então é bastante torcudo por conta do alternador elétrico que faz o 48 volts, com 0 a 100 em 5,3 segundos e velocidade máxima aí limitada a 250
km por hora. Detalhe nesse composto de plástico com fibra de carbono aqui para ajudar um pouco na redução de peso. Uma manta acústica, mas é um carro que faz bastante ronco porque ele tem escape aí preparado e eu acho muito interessante. Vocês vão ver no nosso teste instrumentado, inclusive saber se ele foi bem ou não, né? Bom, bem de frente com o carro, notem que com o conjunto óptico aceso, né, você percebe muito mais, né, essa carinha mais invocada que o Mercedes GLE possui, né? Chama muita atenção, né, esse visual aqui do Mercedes GLE 53. Vou deixar o carro agora só no modo lanterna, justamente para vocês conhecerem um pouquinho mais do conjunto óptico traseiro, tá? E mostrar as funções também. Então, ó, vou deixar dessa forma, né? Então aqui, ó, só mostrando aqui, agora sim. Só a lanterna, ele vai ficar acusando ali. Enfim, vamos chegar aqui, ó, na parte traseira para vocês notarem, né? As assinaturas aí 100% em LED aqui no Mercedes GLE 53. Então, ó, ficando bem de traseira, né? Vocês conseguem notar aí como que é a assinatura. 4 saídas redondas de escapamento, com um difusorzinho ali no meio. E como eu falei para vocês, né, nomenclatura AMG agora vem primeiro. A AMG GLE 53, né, assim que a gente tem que chamar os carros agora da Mercedes quando se trata de versões esportivas. Bom, as ponteiras têm um detalhezinho, ó, escrito AMG, acho bastante bonito, sem estacionamento traseiro, e a câmera de ré pula ali embaixo, ó, né, na região ali da luz de placa. Segurando aqui, nós temos a abertura do porta-malas, que é 100% elétrico. E aqui a gente percebe, né, que no modo de 7 lugares, ó, já tem um espaço considerável, né? Então você percebe que dá para viajar. Não dá para viajar com muita bagagem, mas você já viaja com um pouco de bagagem aqui, né, para 7 ocupantes no caso do GLE 53. E para vocês notarem, né, olha o tamanho que fica o espaço de porta-malas, né? Quando a gente está com tudo rebatido, ó, forma 630 litros aqui de compartimento, tem uma esteirinha, né, tudo que tem direito. E aqui a gente nivela, né, o nível da suspensão e abaixa esses bancos aqui de forma elétrica. Porém, este daqui você tem que levantar na mão, né, e não é dos mais práticos. Então você tem que puxar aqui, né, para conseguir acessar essa terceira fileira. Que eu vou fazer isso agora. E um ponto interessante, tá? Aqui embaixo, ó, fica posicionada a esteira, então você não precisa jogar ela em lugar nenhum dentro do carro, existe um compartimento próprio para ela e isso eu gostei bastante. Apertando aqui, a gente fecha esse porta-malas 100% elétrico e eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like no vídeo, ativar as notificações e comentem aí. O que vocês estão achando de conhecer o GLE 53 AMG? Eu acho um carro muito legal, gostei mesmo, de verdade, achei um carro muito legal, porém, 850 mil, vale a pena ou não vale, hein? Bom, como eu falei para vocês, ó, o aplique aqui, ó, tá vendo? É bem grande, né? Esse aplique aqui por conta dessa roda, né? Essa medida é muito maior de pneu, então você tem que colocar esse apliquezinho aqui por conta de legislação, normal de segurança e uma série de coisas, né? Bom, aqui na parte traseira é onde começa o luxo de um bom AMG e um bom Mercedes. Acabamento em couro sintético nessa região com a costura mais clara, banco elétrico para a região dos passageiros traseiros. Então, ó, os bancos elétricos, vocês notaram, né, o espaço que tem, e esse banco tá todo para frente. É absurdo o que tem de espaço interno este GLE que eu já vou mostrar. Vidro elétrico automático em todas as portas, acabamento aqui em couro já de primeira linha, não é sintético. E aqui na parte inferior, ó, plasticão duro, poderia ser um material macio, né? Detalhe do sistema de som Burmaster ou Burmester com acabamento em madeira de lei e aqui passa uma iluminação em LED com inúmeras cores. Os bancos aí são revestidos em couro de verdade, né? Então esse aqui é couro padrão mesmo, com detalhe em alcântara, apoio de cabeça, 5 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, apoio de braço aqui central com um baúzinho e porta-copos, estão posicionados aqui. Ali detalhes da saída de ar, né? Você tem ali ajuste de ar de 4 zonas, com detalhe ali na parte inferior que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui a gente abre, ó. Então a gente puxa aqui, temos mais alguns detalhezinhos, né? Portas USB e tudo mais, então aí tudo posicionado, para vocês conhecerem. E aqui mais alguns detalhes, né, do ar-condicionado que eu mostrei para vocês. Se vocês muito bem repararam, né? Deixa eu só ajustar aqui que a minha câmera está quase caindo. Você tem um espaço considerável de joelhos, mesmo com o banco todo para frente. O que é uma grande vantagem, né? Você consegue acomodar melhor quem está ali atrás, que eu vou fazer isso agora para vocês, mas impressiona o espaço que a gente tem dianteiro, mesmo com tudo para frente. Bom, saídas de ar aqui, ó, nas colunas, além da parte central, então são 4 saídas de ar na parte traseira, para quem está na segunda fileira aqui, no caso. E agora vamos chegar aqui, né, e mostrar, ó, soleirinha AMG iluminada aí, achei bem legal. E apertando aqui, ó, né, dessa forma,
nós temos acesso, ó, à terceira fileira de forma elétrica, né? Se não estiver chovendo, maravilha, mas se estiver chovendo, você vai ter que pôr um guarda-chuva aqui e esperar, né, a boa vontade do sistema funcionar. Então, sentando aqui, pessoal, já quero mostrar, ó, cinto de 3 pontos, porta-copos com tomadas USB, então aí tem tudo que tem direito. E ó, vou sentar aqui já para ficar mais fácil. Como eu falei para vocês, esse banco aqui, ó, tá ajustado para todo para frente. Tá vendo que o problema não é aqui o encosto, né, embaixo, mas o encosto, ó. Tá vendo? Então, se esse banco tiver um pouquinho mais reto, você consegue viajar, um adulto consegue viajar aqui, mas realmente por conta do assoalho muito mais alto aqui atrás, criança é mais indicada para viajar, viu? De fato, porque o que acontece é que você tá com o joelho muito elevado e isso cansa rápido, né? Umas 2 horinhas aí no máximo de viagem, você já tá com as pernas doendo, então criança vai se acomodar melhor aqui, apesar de um bom espaço entre as pernas, né? Mas a altura do assoalho realmente prejudica um pouquinho. Então vamos sair, pessoal, para eu mostrar para vocês aí o restante deste AMG. Então, ó, tem que ficar segurando pelo visto, né? Então a gente aperta e segura e aí o sistema volta à sua posição padrão, né? Então, ó, tudo que tem direito, né? Ele vem se ajeitando. Tá vendo que agora ele ficou retinho, ó? Justamente porque dessa forma, né, fica até mais cômodo, ó, para sentar ali atrás, né? Então você vem aqui, ó, e ajusta o encosto dessa maneira, né? Deixa bem reclinado. Então é uma posição muito confortável para viajar. Já aqui na parte dianteira, nós temos o acabamento da mesma forma. Couro sintético, couro principal aqui, detalhe dos vidros elétricos com rebatimento automático. Detalhes do banco, né, com aquecimento, som Burmaster e acabamento em madeira. E aqui, detalhe AMG. Banco revestido em couro, com a nomenclatura AMG também posicionada aqui, com função de aquecimento. Aqui a gente ajusta, né, o apoio de cabeça, tá vendo? Então a gente ajusta dessa forma. E até esse encosto aqui, ó, é elétrico, posicionado aqui, ó. Então você pode aumentar ou diminuir, tá vendo? Então, impressiona, né? Mercedes para acabamento e esses mimos de luxo, acho que não tem para ninguém. Acabamento em couro sintético nessa região, que segue pela parte superior do console, né? Material macio, mas com couro sintético. E as saídas de ar, elas ficam escondidas, né? Nesse detalhe do painel de instrumentos, que eu acho muito bonito. Sentando aqui, a gente está falando de um SUV com uma proposta esportiva. Então, o assento é baixo, o que acaba sendo até curioso, né? Porque a gente fica tão baixo para um carro tão alto, né? Dá uma impressão meio estranha, mas gostosa depois que você se acostuma. Né? Realmente a posição aqui do carro é muito diferente, né? Mas muito prazerosa ao mesmo tempo. Mas agora eu vou fechar a porta e vou mostrar para vocês o que vem nessa versão aqui 53 AMG. Chave escurecida com a nomenclatura da divisão. Então aí, a gente pode pôr ela aqui, por exemplo, porque aqui poderia ser porta carregador sem fio, no caso, e não é. Porta-copos refrigerado, já adiantando, uma tomadinha 12 volts e 2 tomadas USB. Essa daqui é CarPlay e essa aqui é apenas carregamento. A esteirinha para você fechar, fica tudo em madeira, né? Fica muito bonito, né? Ela toda fechada assim. E essas alças aqui revestidas em couro, né? Lembra o Porsche Cayenne, com iluminação aqui e esse vazadinho. Já mostrando o resto, o trackpad para você mexer na central multimídia, câmera 360 graus, manuseio ali dos modos de condução fica aqui você ajusta mais algumas outras coisas, mapa, rádio, telefonia, volume, e aqui abertura de escape, ajuste de suspensão, nivelamento da altura do carro, controle de tração e estabilidade e câmbio no modo manual. Já apertando o baúzinho, então aí mais alguns detalhes com tomadas USB, então aí para vocês conhecerem, tudo bonitinho. E aqui o volante, né, revestido em couro. Acho lindo esse volante da Mercedes, que quando a gente deixa o carro ativado, por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, vários detalhes aqui em LCD, como modo de condução. Então aqui a gente ajusta, né, Sport Plus, Sport, Comfort, Individual ou Neve Gelo. E aqui modos off-road, né, tá vendo? Então aí para vocês conhecerem, né, todos os pontos. E aqui a gente ajusta, né, abertura do escape, suspensão, você pode alterar para outras formas, tá vendo? Então você altera da maneira que achar melhor. Então, enfim, né, a Mercedes customizou bem esse volante, que eu acho bem mais interessante do que os volantes novos, para ser bem sincero. Mas enfim, né, a gente não pode querer tudo nessa vida. Pedal shift aqui com detalhe em alumínio. Aqui também a gente tem mais alguns outros detalhes, né, que a gente manuseia esse painel de instrumentos. ACC com semi-autônomo e aqui volume, né, e troca de mídia. Você pode salvar de repente nessa estrelinha ou passar por aqui. Acho que com um volante com tanta função poderia ter uma função mais clara, né, de passagem de áudio, mas não possui. Ele vem ali com sensor de chuva, né, o acendimento automático dos faróis fica posicionado aqui, né, detalhe do câmbio nessa região, né, então aqui é o câmbio, com a câmera 360 graus, então aí já mostrando todo o conjunto de 360 graus para vocês
deste Mercedes. Apertando o parque ele sai dali. E aqui a gente manuseia o painel de instrumentos. Então, ó, no meio a gente tem algumas informações aí de quilômetros por litro, né? Enfim, tá vendo? Ó, uma média de 5,1 km por litro. Não é um carro econômico, né? Enfim, a gente tá falando de um AMG. Desse outro lado a gente troca do mapa para o modo de tração, a altura da suspensão, né? Ali rotação por minuto, TPMS, tudo que tem direito, né? Potência e torque instantâneo, né? Ali por quilowatt. Então aí força G também e algumas outras informações se repetem, né? Já do outro lado a gente tem ali informação de mídia, nivelamento do carro, mais uma informação ali de velocímetro, data e hora e computador de bordo também, ó, fica posicionado ali, né? Então algumas outras informações. Bom, uma das coisas que eu gostei muito neste carro é o sistema de head-up display. Vocês estão vendo lá em cima, né? E a gente manuseia e troca muitas outras informações, ó. Então, para vocês conhecerem, né, a gente tem essa parte aí de velocímetro, essa outra maior, e aqui a gente customiza, né, algumas outras informações, tá vendo? A gente pode pôr esse velocímetro, aqui a gente pode colocar bússola, quilômetros por litro, altura do carro, né? Vocês estão vendo ali o quanto a gente pode customizar, né? E aqui também, né, ó, tá vendo? Altura, tração, ACC. Então tem muita coisa, né? Dessa forma fica mais minimalista, né? Para você andar no dia a dia é muito mais prático. 4 saídas de ar com detalhes do ar-condicionado posicionados aqui na parte inferior, né? Então você tem as informações aqui na parte inferior do carro, função de sync também. E quando a gente ajusta, né, o ar-condicionado, tanto para cima quanto para baixo, ó, vocês estão vendo que ele muda a cor, né? Então aí é um pontinho bem interessante, né? Com este Mercedes AMG. As saídas de ar aqui posicionado com acabamento em madeira. Como eu falei para vocês, esse detalhe imita, né, a saída de ar dessa região. Faz um detalhe muito bonito, na verdade. Bom, mostrei tudo aqui embaixo, né, a central multimídia. Então aqui, né, nós temos Apple CarPlay e Android Auto, algumas outras informações, né. Esse carro não tem massageador nem banco ventilado, tá? Só para vocês conhecerem mais alguns pontos. Detalhe de motor aí, potência, né. Então, ó, você tem potência instantânea, força G, enfim, alguns outros dados de telemetria, tá vendo? Várias outras informações, aplicação de força de aceleração, de freio, né? Então aí tudo que tem direito com relação a este belo AMG. Já aqui, por fim, né, antes da gente começar o nosso teste instrumentado, esse vídeo já ficou bastante longo, porque é um carro que tem muita coisa. Então aqui a gente tem mais alguns detalhes, né, do teto solar. Então aí, né, a abertura do teto solar, olha como vai para trás, né? Não acaba o teto solar desse carro. Então aí, mais alguns pontos para vocês conhecerem a abertura do teto, é muito grande. Então, num dia mais fresquinho aí, vale a pena vocês usarem o teto solar. Só quero mostrar para vocês aqui, antes de mais nada, né, o detalhe da iluminação ambiente aqui. Então, ó, luz, né, luz ambiente. E aqui você tem uma cartela de cores muito grande, ó. Eu vou deixar dessa forma, que aí vocês conseguem ver onde tem, né, ó. Então, temos luz aqui, né, então aí, e luz lá nos pés, ó. Vocês estão vendo meu tênis lá, né, com detalhe azulado também. E aqui também nós temos mais uma luz, ó. Tá vendo? Então aqui mais uma luzinha também. Então, de iluminação ambiente, não falta aqui, né, neste belo AMG de 7 lugares, certo? E aqui no Comfort, enfim, só detalhes desse negócio do banco, mas não é massageador, tá? Então aí para vocês conhecerem. Bom, vou deixar agora o DRL aceso, né? E aí vocês vão ver ali a assinatura pra gente ir, né, pro nosso teste instrumentado, que esse vídeo já tá longo pra caramba. Então, ó, a assinatura aí em LED do Mercedes AMG GLE 53, então faz essa carinha aí ainda mais invocada quando o DRL está aceso, pessoal. Então bora lá agora, vamos para o nosso teste instrumentado, onde eu vou contar tudo para vocês do que eu achei desse carro. Então se inscreva no canal, deixem um like no vídeo, ative as notificações e bora para as medições com o Mercedes AMG GLE 53. Muito bem, pessoal, vamos aqui para as nossas frenagens agora com o novo AMG GLE 53 e vamos ver aí como que esse carro vai se comportar, né? É um carro grande, mas vamos tirar aí uma ideia de como que ele vai fazer essa frenagem de 60 a 0. Então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1... Parou na faixa aí dos 2 segundos com 13 metros de frenagem. Parou muito bem aqui o GLE, se a gente imaginar o porte do carro, né? É um carro grande, né? Com mais de 2 toneladas e 300. É um peso considerável para fazer parar. Então vamos fazer a frenagem de 100 a 0 agora, para a gente ver se ele vai representar bem também. Então já estamos aqui perto dos 100 km por hora com o carro, para a gente fazer a nossa frenagem de 100 a 0. Então vamos lá, 3, 2, 1...
Frenagem menos de 3 segundos aqui com 35 metros de frenagem. Parou, que é um absurdo este GLE 53. O carro para muito bem aqui com um conjunto de freios perfurados e ventilados, né? Feitos pela AMG, inclusive. Um carro que para consideravelmente bem. Se a gente imaginar o porte desse carro e o tamanho dele, né? A gente fala de um SUV de 7 lugares, mais alto, né? Comparado até mesmo com a versão Coupé, que usa menos lata, tem uma proposta mais esportiva e tudo mais, né? Carroceria dinamicamente mais eficiente. Aqui, né, esse trambolhão parando na faixa dos 35 metros realmente impressiona e muito. Vamos agora fazer a nossa retomada de 60 até 120 e vamos ver aí se esse AMG de 457 cavalos vai se sair bem. Vamos então de 60 a 120, 3, 2, 1. Olha, ele mais procurou uma marcha para torque do que para retomada em si, né? 3.3 e 3.7. Vai bem, vai bem. Esperava até um pouquinho menos, para ser sincero, né? Eu acho que a retomada ali na faixa dos 3.7, né, de 80 a 120, poderia até ser melhor, né? Menos do que isso. Mas de fato aí tá uns números abaixo dos 4 segundos, que se saiu super bem sobretudo. Bom, então agora vamos para o nosso 0 a 100, né? A gente está falando de um carro com cerca aí de 5.3 de 0 a 100. Então vamos aí ver se ele vai fazer isso ou abaixo disso. 5, 4, 3, 2, 1, saímos. Vamos lá. Troca de marcha rápida, por sinal, já está chegando aos 100 km por hora, inclusive com o carro, em 5.2 segundos de 0 a 100. O carro impressiona na sua aceleração, sobretudo. O tamanho desse carro realmente surpreende, e fazer abaixo do 5.3, que é o declarado pela Mercedes, realmente é um feito para o tamanho que é este SUV de 7 lugares. E agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei deste GLE 53. Pessoal, na condução aqui com o GLE 53, como vocês viram em números de performance, o carro surpreende consideravelmente, principalmente no quesito de segurança, né? É um carro que para muito bem pelo seu porte, melhor até do que carros mais baixos, inclusive, né? A gente imaginar o tamanho dele, muita lata em cima, né? Tudo isso prejudica na física aí você ter um carro com uma melhor frenagem, mas mesmo assim a Mercedes soube acertar um conjunto de freios aqui excepcional para esse carro. Outra coisa que surpreende, como de praxe, é o conjunto de suspensão pneumática da Mercedes, que entrega realmente um conforto muito legal. É um carro bastante confortável para você fazer viagens, um carro macio sobretudo, mas que sabe ficar bem rígido quando a gente coloca aqui nas funções mais esportivas, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas de modo geral, igual agora, a gente pode fechar o escapamento, o carro fica extremamente silencioso, né? Um carro muito mais voltado para você fazer uma viagem mais longa, sem muitos barulhos, né? E tudo mais. Então a gente nota que para esse sentido, né? A Mercedes acerta muito bem, né? Então um carro gostoso, silencioso, né? A Mercedes sabe transitar entre muita esportividade e muito luxo, sofisticação, né? Carro muito bem acabado, um carro extremamente silencioso, igual agora, ó, 7ª marcha a 70 km por hora, praticamente 1.500 rotações, carro muito gostoso, né? Sem nenhum tipo de barulho, sem nada. Mas quando a gente vem aqui, né, e aguça ele, né, ó, a gente já coloca na função Sport, rotação já aumenta, as marchas já reduzem, né? E você percebe, ó, o carro mais esperto, trabalha mais cheio, né? E sobretudo de curva, ele surpreende, né? Então a gente vem, ó, força nas curvas, ó, carro que impressiona no que ele faz de curva, sobretudo, né? A gente vem aqui, ó, mais uma, ó, te vem e ó como ele entrega, né, bastante chão aqui para você acelerar. Você controla o arrasto com ele, já que ele é tração Formatic Plus, ele tende a priorizar a tração traseira, mas mesmo assim você percebe total controle com o carro. Então surpreende muito, né, essa transição entre um carro completamente civil, tranquilo, igual agora, como ele pode ser mais arisco, né, quando a gente quer andar com ele. Então a Mercedes sabe trabalhar muito bem isso e atender esses dois públicos, né? Quem quer um SUV família, exatamente como esse daqui, você viajar em 7 pessoas, né, com total conforto, bastante potência sobretudo, né, mesmo que seja um carro esportivo como esse, o que ajuda bastante até os 457 cavalos
é quando você está completamente carregado, né? Isso faz diferença para você ter um carro confortável para uma ultrapassagem, para uma retomada. Então, não só pensando em fazer tempo, enfim, esportividade, uma série de coisas, mas essa potência também ajuda muito quando o carro está mais cheio, né? E logicamente, quando você está sozinho, quer aproveitar um pouco mais, né, dessa potência e desse trabalho que a AMG fez, você vem aqui, joga no Sport, deixa a suspensão mais dura, o carro fica um pouco mais baixo, você percebe ele mais esperto, né, a direção fica muito mais pesada, muito mais precisa, né, e você tem um dinamismo muito melhor com ele, o ronco fica aparente, você tem o ronco do lado de fora e um pouco do emulador aqui dentro, então tudo isso te empolga e faz você andar mais rápido com o carro, mas exatamente como agora, ó, conversando com vocês, 50 km por hora aqui a 1.500 rotações, carro completamente silencioso, macio. Uma das coisas que a Mercedes vem piorando, né, nos seus carros, e esse daqui ainda continua com uma boa construção interna, um carro que não faz barulho, né? Se a gente pega os novos Mercedes, é um carro que faz muito barulho no console, na região aqui das luzes, né, coluna, e esse carro ainda é um modelo bastante bem montado, né? Um carro realmente mais bem montado, que ajuda você ter realmente uma classe de um Mercedes, né? Um carro com um padrão de acabamento ímpar, né? Um carro que você percebe só de olhar que a gente está falando de um carro extremamente bem acabado, luxuoso, né? Mas com aqueles pontos de esportividade, como o volante, né? Esse volante é um dos mais bonitos que a gente tem hoje disponível no mercado, né? Com essas telas aqui de LCD, as rodas mais largas, os apliques, né? Então a gente percebe que ele tem linhas elegantes, luxuosas, mas com aqueles toques de esportividade que eu acho que a Mercedes ela sabe deixar aquele esportivo elegante, né? Aquele esportivo de terno que a gente costuma dizer, um carro que tem uma pegada esportiva, mas ele está ao mesmo tempo elegante. Ao contrário de Mercedes, ao contrário de BMW, por exemplo, e Audi, que quando vão para as divisões M, né, e RS, o carro muda drasticamente. Praticamente outro carro, grades diferentes, entradas de ar maiores, né? E aqui você tem um toque mais sutil, né? Mas logicamente que você percebe que vai um pouco além do comum, né, para esse carro. Bom, com relação ao consumo, a gente está falando de um carro de 457 cavalos, mesmo com um conjunto 48 volts, né, que na teoria ajudaria no consumo, é um carro aí que vai fazer média de 5 km por litro. Eu acho que quem comprar um carro de 850 mil reais não está muito preocupado com o consumo, né, sobretudo quer aproveitar aí e viajar mais rápido, já que você comprou um AMG na realidade. Bom, pessoal, eu acho que contei aí para vocês o necessário dessa condução aqui com o AMG GLE 53, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam. Comentem quais outros carros vocês comprariam no lugar. Um X5, um Q7, qual que vocês iriam no lugar aí se tivesse num padrão de esportividade como este modelo? Comentem aí que eu quero saber. E bom, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.